Olá, boa noite. Eu sou a Camila, eu sou aqui do Ministério Esperança de Israel e hoje mais uma quinta-feira. Boa noite para você, obrigada pela sua companhia aqui. A gente vai continuar falando e, na verdade, a gente vai encerrar as nossas reflexões sobre o Sermão da Montanha, esse sermão tão importante que o Mestre Jesus ele ministrou, e a gente vai abordar o último tópico desse sermão, que é muito conhecido como 2 alicerces, que é o nome desse vídeo de hoje. E a palavra de Deus, finalizando ali no livro de Mateus, no capítulo 7, versículos 24 a 27, diz assim esses versículos: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. O Senhor Jesus, ele encerra essa maravilhosa ministração que foi o sermão lá no Monte das Oliveiras, né? Ou o Sermão da Montanha, como nós conhecemos, nos alertando. Porque, o primeiro, vamos fazer a seguinte reflexão. A Bíblia, ela nos ensina que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, certo? E isso é uma grande verdade. Mas esse ouvir, ele não é um ouvir de qualquer forma. Não é um ouvir como quem ouve um discurso, ou ouvir como quem ouve uma música, ou ainda com quem está ouvindo uma conversa. É um ouvir com atenção, é um ouvir com interesse. Esse ouvir pelo ouvir, simplesmente, ele não tem nenhum efeito. Então, se não houver, após o ouvir a palavra de Deus, a assimilação, a reflexão, a meditação e a prática, de nada adianta. Foi um momento perdido, foi um tempo perdido, uma energia perdida desnecessariamente. Então, eu comento isso aqui contigo para te explicar que esse é o segredo em quase tudo o que a gente aprende, na verdade, é o ouvir e, na sequência, a gente compreender aquilo que a gente ouviu e agir em cima daquilo que a gente aprendeu. Mas o Senhor Jesus, nessa ministração, ele vai ainda além, porque depois de tudo aquilo, né, que nós refletimos e a gente leu através desses 4 meses, nesse trecho ele diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Nesse exemplo que o Senhor Jesus dá, ele demonstra para a gente que uma das coisas que nós todos buscamos nessa vida é a segurança, né? E ele usa esse exemplo literalmente. E essa foi a forma que o Senhor Jesus ele encontrou de nos ensinar que, se de fato nós ouvirmos a palavra verdadeiramente e compreendermos a palavra e colocarmos a palavra em prática, a nossa confiança no Senhor, ela vai estar profundamente consolidada, ela vai estar se consolidando de uma tal forma que ainda, como eu disse no exemplo, como o Senhor Jesus disse no exemplo, que ainda que a gente passe por situações incríveis ou ainda que por situações horríveis, essas coisas não abalarão a nossa fé. Elas não nos farão duvidar do Senhor, não nos farão desistir da vida eterna. Nós permaneceremos firmes. E ainda, né, que as nossas vidas físicas se abalem, o nosso ser, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso caráter estarão seguros e confiantes no Senhor. E essa é uma comparação atemporal, porque traz essa ideia e essa compreensão para a gente naquele tempo que foi pregada e neste tempo de hoje também. Então, tudo isso, né? Tudo isso que acontece na contrapartida, se a gente também for ver, nós todos estamos à mercê das dificuldades, das intempéries e dos imprevistos. E a gente que conhece a verdade, pratica a verdade, não é diferente. Mas vamos fazer uma outra reflexão.
Porque Jesus também, nos outros versículos, nos ensina ao contrário, e que o contrário também ocorre. Então, aquele que ouve as palavras, né? Estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda, diz o verso. E assim fica claro que não é apenas sobre conhecer, mas é sobre entender e praticar. E que é evidente que quem realmente confia e se alimenta do Senhor é de quem não, né? É perceptível pelas situações. Então, se nós pensarmos nas nossas vidas, diversas vezes a gente tem o que a gente pode chamar de tempestade. Mas aquele que confia no Senhor, ele é consistente. Ele confia no Senhor em todas as tempestades, ainda que elas sejam arrasadoras e ainda que elas sejam destruidoras. Veja, conhecer o Senhor e a sua palavra e não aquele que conhece, né, o Senhor e a sua palavra e não a pratica, ele se desespera, ele é arrasado junto com a tempestade, ele muitas vezes é destruído, porque ele não tem, ele é destruído, ele tem a sua fé destruída e devastada, porque ele não tem uma fé alicerçada e firme. O que eu quero dizer com isso? Eu não quero dizer para você que uma vez que você creia, confesse e crer no Senhor Jesus Cristo, você não vai passar dificuldades. Vai, todos nós passamos. Mas não vou dizer para você que você não vai ter prejuízo, que você não vai ficar triste ou que você não vai chorar, não é sobre isso. Mas é que em todas as coisas que existir na sua vida, grandes ou pequenas, fáceis ou difíceis, você vai escolher, assim como nós escolhemos, consultar a palavra de Deus e seguir conforme a verdade instruída por Jesus. Mesmo que todo esse nosso empenho, nosso esforço de escolha nos custe grande sacrifício, porque nós sabemos que muitas vezes a gente não vai conseguir executar tudo aquilo que nós aprendemos com perfeição maravilhosa, mas nós persistimos e nós pedimos auxílio ao Senhor Jesus em todo o tempo, por amor, e por amor ele nos auxilia em todo o tempo. Esse nosso foco de vida não é sobre ser mais e melhor, mas é sobre estar com Jesus na eternidade. Então nós insistimos e persistimos no caminho que leva até Ele. Essa foi a última mensagem do Sermão da Montanha nessa quinta-feira, encerrando o mês de abril, encerrando esses 4 meses, né, com todos esses ensinamentos maravilhosos do Senhor Jesus, que nada mais são sobre a ética do que é ser o cidadão dos céus, a ética cristã ministrada pelo Senhor Jesus. Eu agradeço de verdade a tua companhia por aqui nesses primeiros 4 meses de 2023. E se Deus assim permitir, na próxima quinta-feira eu vou estar aqui novamente com mais uma reflexão sobre um novo assunto. Eu agradeço a tua companhia, Deus abençoe e boa noite.